Olá, Cássia Coelho, Angélica Dias, boa noite. Rick Bentes, Sesc Amazonas, Conde Leonel Júnior, Arthur Dias, muito boa noite, sejam bem-vindos. Em breve estaremos começando mais uma live aqui no Instagram do AmazonSat, o canal que é a cara e a voz da Amazônia e do Amazônida, e que em combate ao coronavírus opera em regime home office e traz para vocês sempre papos diferentes, interessantes em relação a esse período de pandemia e também a diversos outros assuntos relevantes na atualidade para a nossa sociedade. Diego Gomes, sejam todos muito bem-vindos. Na live de hoje, Daiane, oi Daiane, boa noite, seja bem-vinda. Diego, oi, muito boa noite a todos vocês. Na live de hoje a gente vai conversar sobre, inclusive, vou tentar colocar o tema aqui e fixar, a gente informar todo mundo que vai entrando, né, sobre o tema da live. Desculpa, virei minha câmera. Esperar enquanto o pessoal está entrando. E já deixar avisado que vamos falar sobre saúde psíquica em tempos de pandemia com o doutor Sérgio Freire. O Sérgio Freire, ele é doutor em Linguística pela Unicamp, ele é especialista em análise do discurso, professor da Universidade Federal do Amazonas, também psicólogo, né? Deu aí teve um intervalo de tempo entre a descoberta da paixão pela linguística, pelas letras, pela análise do discurso e a paixão e o verdadeiro dom que ele tem também para a psicologia, né? Deu um intervalinho de tempo aí, mas se descobriu com esses dois dons, né? Para ajudar a nossa sociedade a ser melhor. E como o Sérgio possui essas duas especializações, digamos assim, né? Tem a habilidade para falar sobre tanto a questão do discurso quanto a questão da psicologia mesmo, né? A gente vai abordar os impactos da pandemia do ponto de vista da psicologia, mas também do ponto de vista do discurso, né? Do sentido, como ele vai explicar melhor pra gente. Você vai entrar agora. E aí, quem tiver pergunta sobre o tema, quem quiser dividir suas angústias aí, quem quiser comentar como tem sido a realidade de vocês durante esse período da pandemia, né? Quem aí está trabalhando em home office, como é que está sendo essa rotina nova para vocês, né? De ter que mudar aí a nossa enganar a nossa mente que a gente está no nosso lugar de trabalho. Está perto da nossa cama, a gente está perto da nossa cozinha, então é muito fácil para se distrair, né? Trabalhando em home office, por exemplo. Então, quem quiser compartilhar aí como está sendo a rotina de vocês durante esse período de pandemia, a gente vai comentar aqui também com o doutor, assim que ele entrar, tá conectando. Não sei se é a minha internet, se é a dele, mas ele já estava conectando, eu vou tentar de novo aqui o contato com ele. E essa é mais uma das lives, das séries de lives aqui do AmazonSat, né? Para abordar não só a situação da pandemia, né? Do coronavírus, mas também assuntos relevantes aqui para a nossa sociedade, sempre com um convidado especial. E hoje a nossa conversa é com o doutor Sérgio Freire, que está entrando aqui na nossa live. Bora, doutor, tô com saudade. Oi, estamos aqui. Não tô te vendo, não. Não tá me vendo, mas tá me ouvindo? Tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Uau, coisas da tecnologia. Né? Eu sei como são Eu essas tô te... coisas e eu desconfio que a tecnologia ela não vai muito com a minha cara. Mas é normal, né? E será que as pessoas estão, além de ouvindo a gente, nos vendo também? Gente, Angélica Dias, está vendo o doutor Sérgio Freire?
porque eu não tô vendo. Mas se vocês estiverem vendo, a gente segue, doutor. A gente não se vê. Tu tá me vendo, doutor? Ó, a Maísa tá vendo nós dois. Acho que ele caiu, gente. Caiu. Vamos esperar o doutor voltar para a gente poder começar, né, o nosso papo aqui sobre a nossa saúde psíquica durante esse período de pandemia, que é um período de mudanças, né? Mudanças bruscas, mudanças radicais na nossa rotina, né? Deixa eu ver se o doutor aparece aqui. Não. Doutor, tá por aí? Vamos tentar mais uma vez aqui o contato com o doutor. Por favor, apareça, porque o nosso papo vai ser muito interessante, muito relevante, né? Acredito que para... Olha ele aí. Acho que agora foi. Tá, agora eu tô vendo tudo, todo arrumado nesse Não, mas aqui é estilo William Bonner, é só essa camisa daqui pra cima e embaixo é bermuda. Não se engane, tá todo mundo fazendo live assim. Depois a gente se vê, geral, né? O meu look tá engraçado também. Enfim, doutor, que alegria hein, de te receber aqui, que honra, né? Porque prazer meu. Admiro tua trajetória, teu trabalho há muito tempo, tu sabe disso. Então, e a gente nunca teve essa oportunidade, né, de fazer essa troca. Então, acho que era para ser nesse cenário muito peculiar, né, impensável nesse cenário de mudanças bruscas, né, mudança de rotina, mudança de subjetividade, né, como você fala. Então, era para ser esse encontro nesse período e nessa casa nova, que é o Amazon Sat, para mim, um lugar que está me recebendo muito bem. Então, acho que tinha que ser assim. Seja bem-vindo. Obrigada pela sua participação. Obrigado. Eu que agradeço, Patrícia, o convite. É um prazer, um privilégio estar aqui conversando com você e conversando também com as pessoas que estão nos assistindo. Oi? Vocês estão me ouvindo bem? Você está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem, doutor. Está me ouvindo bem também? Também, não, só para testar aqui. Tá, já. Para mim tá tranquilo, para mim tá tranquilo. Então, e o pessoal de casa, será que está ouvindo bem também? Dá um joinha aí se vocês estão ouvindo a gente bem. Muito alto, será? Estão questionando aqui. Meu áudio tá muito alto. Para mim tá tudo perfeito. Melhorou? Será que melhorou? Oi, oi, oi. Dá para ouvir, pessoal? Dá um joinha aí quem está ouvindo. Vamos lá. Pronto, joinhas. Então vamos lá começar a nossa reflexão, nossas reflexões, né? Sobre esse período aí, sobre essa nova realidade, né, pela qual estamos passando. Então, doutor, olha só, hoje, segundo números do Ministério da Saúde, foram divulgados agora há pouco, hoje no Brasil são 310.087 infectados, 20.047 óbitos. E segundo o Eu País, eles noticiaram agora há pouco também, o Brasil teve 1.188 mortes notificadas em 24 horas pela pandemia, pelo coronavírus, né? E isso é um novo recorde na crise sanitária, segundo o Eu País. E aí, doutor, aqui no Amazonas também, né? Segundo números divulgados pela Fundação de Vigilância Sanitária e Saúde do Estado, são 25.367 infectados e 1.620 mortes no Amazonas, né? E diante desses números, doutor, a minha primeira questão para a gente tentar conversar aqui a gente tem um cenário social aqui no país, especificamente, é uma pandemia que atingiu todo o mundo, né? Mas aqui no Brasil, especificamente, a gente consegue ver comumente
pessoas que aderem e seguem as recomendações da Organização Mundial de Saúde, que usam máscaras quando precisam sair de casa, quando podem ficar em casa. E, ao mesmo tempo, também existem pessoas que não acreditam em nada disso, que não acreditam na pandemia diante desses números, que acham que nunca vão ser infectados, que não vão transmitir para ninguém e que ignoram essas recomendações, né? Como é que a gente pode dar uma atenção especial à nossa saúde psíquica diante desse cenário social em que nós nos encontramos? E só detalha para a gente, assim, né, o que é saúde psíquica e se pode ser usado também o termo saúde mental, saúde psicológica, que acho que a gente usa mais comumente, né? São as mesmas coisas. Isso, olha só. Bom, a primeira coisa que a gente precisa pensar, Patrícia, é que as relações sociais, elas não se dão em abstrato, né? Elas se dão num cenário. Então, eu acho fundamental a gente caracterizar um pouco esse cenário, né? Que cenário é esse que a gente está vivendo, o que está acontecendo, afinal de contas, e como isso mexe com a nossa vida. A pandemia da Covid-19, ela criou uma situação disruptiva, ou seja, uma situação que rompeu rotinas, rompeu dinâmicas de vivência, de vidas, e essas rupturas, essa ou qualquer outra ruptura, essa com uma dimensão bem grande, traz o novo. E toda vez que a gente, como sujeito, se depara com o novo, a gente se depara também com situações ansiogênicas, não? São situações que causam ansiedade, podem causar ansiedade, são potencialmente causas de ansiedade. Agora, o seguinte, primeira coisa, estar desconfortável com isso que a gente está vivendo é indício de uma saúde mental normal, né? Então não é um problema você estar desconfortável com isso, exatamente porque, como eu disse, é uma situação disruptiva, uma situação nova, uma situação que tirou todo mundo do seu lugar e está fazendo a gente se posicionar em outros lugares. Então, se você está angustiado, se você anda meio triste, às vezes você dá uma surtada, né? Não é só você, é todo mundo, porque essa é uma situação de ansiedade normal, né? A ansiedade é igual ao colesterol, eu costumo dizer, tem o colesterol bom e o colesterol ruim, a ansiedade também. A ansiedade faz parte do repertório do ser humano, né? da espécie humana. Nós herdamos a ansiedade como uma forma de lidar com o novo. Então, toda vez que a gente está diante de uma situação nova, o cérebro acende uma luzinha e diz, opa, atenção, todo mundo se prepara para reagir. Quando a situação passa, você volta ao seu estado normal. Essa ansiedade é ansiedade boa, é ansiedade que permite que você não seja atropelado, que você não seja comido por uma onça no meio da floresta. Então, você fica alerta, mas depois que passa a questão, o problema, enfim, volta aos seus níveis normais. E isso faz parte do mecanismo psíquico de sobrevivência e de saúde mental normal das pessoas. Então, se você, de vez em quando, tiver um pouco dessa ansiedade, esse cansaço mental, né, ficar meio chateado da vida, cansado, achando que o tédio está muito grande, isso é normal. Você está com a sua saúde psíquica em dia, né? O problema, e esse é um problema recorrente na psicologia, quer dizer, você começa a identificar a questão como um problema, como uma patologia, quando ela se repete, quando você não consegue sair dela. Então, se eventualmente você tem um desconforto, né, algum tipo de até surto mesmo, nesse dia eu surtei, hoje eu não aguentei. Se for uma vez ou outra, isso é normal. O problema é quando você engata isso de uma forma que você não desliga. E aí, uma coisa é você ter ansiedade, que faz parte desse controle normal da sobrevivência. A outra coisa é você entrar num ciclo ansioso em que você não consegue sair. E a metáfora que eu geralmente uso é dizer o seguinte, é como se você estivesse acelerando o carro a 100 por hora, mas segurando o freio de mão. Então, você frita, né, praticamente. Você não consegue parar de pensar em situações futuras, em riscos, né? Será que eu vou morrer? Será que essa doença vai me pegar? Será que eu vou ter emprego quando eu sair daqui? Será que não vão me demitir nesse meio tempo? Você começa a antecipar uma série de coisas para o futuro, porque a ansiedade tem esse direcionamento do futuro, e acaba esquecendo de ver o presente. O presente fica esvaziado, e é isso que causa, então, esse desequilíbrio, né? Então, o que a gente tem que fazer? Assim, primeira coisa é se avaliar. É saber se realmente a situação que me causa angústia é uma situação pontual,
que vem de vez em quando por alguma situação, e se ela for pontual, vier e for embora, é normal, né? Ou se é uma situação que eu não da qual eu não consigo sair. Se é uma situação que ela está ali o tempo todo ao ponto de me esgotar as energias e ao ponto de me desequilibrar do ponto de vista psíquico. Quanto à questão da terminologia, né, eu acho que assim, os termos técnicos mais específicos devem ser deixados lá para a academia. Aqui a gente pode falar como sinônimo, né, saúde psíquica, saúde mental, né, equilíbrio psíquico, higiene mental, são todos sinônimos. Eu acho que as pessoas que estão acompanhando a gente vão entender do que a gente está falando. É de você estar no bem-estar psíquico, em que não comprometa a sua vida do ponto de vista social, não comprometa a sua vida do ponto de vista funcional, e é isso que a gente quer, né? Esse equilíbrio aí, sabendo que a vida, de vez em quando, traz mais surpresas e causa na gente esse sobe e desce de alegrias e tristezas, e isso é normal. O problema é ficar fixado e parado dentro de um lugar e não se permitir sair desse lugar. Aí você tem que procurar uma ajuda qualificada, uma escuta qualificada. Mas deve haver demora, né, para entender que esse processo está acontecendo com uma pessoa, né, doutor? Sei lá, existe uma maneira assim da pessoa, não, realmente eu acho que eu preciso procurar uma ajuda, porque sei lá, qual é a constância que já indica que a pessoa está com esse tipo de distúrbio, da ansiedade, por exemplo? Porque a gente pontual, você falou que é normal, né? Mas assim, se eu pensar todo dia, se eu tiver esse comportamento todo dia, toda hora, isso aí já é um indicativo para eu procurar uma ajuda. Isso é um indicativo. Tem sido muito comum a recorrência, a repetição de alguns sintomas nesse momento de pandemia. A gente está vivendo um momento de exceção, é um momento que a gente nunca viveu, é um momento de perda. Né? Perdemos a nossa mobilidade de ir e vir, perdemos a capacidade de chegar e abraçar as pessoas que a gente gosta, né? Muita gente perdeu emprego, perdeu renda. Então nós estamos vivendo uma situação que está convocando um luto permanente. Essa é uma situação extremamente estressora, né? E ansiogênica, ou seja, ela causa estresse e causa ansiedade. E, como consequência, pode causar também o aumento da depressão em quem já tem propensão para isso. Mas alguns sintomas que são recorrentes e podem acender esse sinal amarelo de atenção, né? Se você tiver esse pensamento repetido, assim, com medo de adoecer, de morrer, de perder as pessoas que ama, né? Ficar pensando nisso, ai meu Deus do céu, se esse vírus maldito atingir meu pai, minha mãe, minha avó, né? E se eu morrer, e se eu perder meu trabalho, e se eu pegar essa doença e as pessoas tiverem preconceito e não quiserem mais serem minhas amigas ou conviver comigo, né? Se eu perder minha fonte de renda, se preocupar com isso é normal, como eu disse, né? O problema é essa preocupação se engatar uma na outra e você deixar de viver o presente em função de uma ansiedade futura de situações que são hipotéticas, né? Que são possíveis, mas são hipotéticas. E muitas pessoas, então, também passam por esse processo, tem irritabilidade, tem angústia, tem tristeza, e essas reações são absolutamente normais, desde que elas não sejam recorrentes. Então, eu estou insistindo bem nisso, né? Porque muita gente diz assim, a pandemia adoeceu todo mundo, está todo mundo maluco, está todo mundo precisando de ajuda psiquiátrica, psicológica. Não necessariamente. Né? O que vai fazer a linha divisória entre a angústia, a ansiedade, a tristeza, a irritabilidade, o tédio normal, né? E a angústia, a tristeza, a irritabilidade, que são sintomas de algum problema patológico, exatamente a incapacidade de desligar desses problemas para viver o presente e se adaptar, né? Reprogramar o GPS para essa situação absolutamente nova que a gente está vivendo. A gente está tateando. Né? Ninguém sabia o que era ficar numa pandemia 60 dias fechado, isolado. Então, isso está mexendo com tudo, está mexendo com as formas de comunicação. Olha nós aqui, né? As lives vieram como parte desse processo de reacomodação. Minhas filhas estão tendo aula online também, os professores estão absolutamente estressados porque estão tendo que programar aulas de um jeito diferenciado que não estão acostumados e muitas vezes nem foram preparados para isso. São situações de reacomodação e toda situação de reacomodação gera um desconforto. Agora, se a gente vai fazer desse desconforto um problema passageiro, né, para o qual a gente precisa ter alguma mobilidade para se ajustar e arranjar um modo tranquilo de viver com isso, até você se reposicionar, ou se a gente vai deixar que isso se transforme em algo que mobilize a gente, que paralise a gente, aí é uma questão realmente de autoconhecimento e uma questão de buscar ajuda no profissional, né, de escuta, como eu falei, um psicólogo ou psiquiatra, quando a gente não dá conta,
e às vezes a gente não dá conta, a gente precisa ter um pouco essa realidade no nosso limite, né, como indivíduo. É verdade, é isso mesmo, essa situação nova aí, né? A gente vai se descobrindo aí de uma maneira impensável, né? Isso eu sempre falo, isso é um negócio impensável. Quem que se pegou um dia pensando, imagina se um dia a gente passa por uma pandemia, ninguém, gente, pensa nesse tipo de coisa, né? Doutor, olha, o Pedro Crispim apareceu aqui, dando boa noite, e perguntou o que seria a falta de força de vontade de fazer coisas que gostamos. A falta de humor, de vontade, a dificuldade em realizar coisas simples, como coisas de lazer que gostamos. Isso é muito... A gente percebe muito esse tipo de comportamento, né, doutor? Uma falta de força, assim, que para muita gente... Já ouvi dizer, né? Já deve ter escutado muito isso também. Isso é frescura. É preguiça. Vai fazer. Não tem essa, tem que fazer. Mas a gente não pode ficar parado. A gente já sabe o que tem que fazer. A gente não pode ficar parado. Mas quando isso é mais forte do que a nossa saúde mental, né? Do que ele está falando. A gente falando de coisas que gosta de fazer, não coisas obrigatórias. Coisas que gosta de fazer e perde a vontade. Como é que a gente reage diante disso? Olha, Pedro, né? Pedro, é absolutamente normal, né? Você encher o saco até de fazer as coisas que você gosta de fazer. É normal. De novo, o que vai caracterizar isso ser problemático ou não é se isso te levar a uma imobilidade permanente, né? Você ficar jogado na cama o dia todo, né? Sem vontade de fazer não só as coisas que você gosta, mas também as coisas que você tem que fazer, como se alimentar, né? Como cuidar da casa, como ter as relações sociais que a gente está tendo via digital, via, né, conversa de WhatsApp, de Zoom, enfim, de toda essas videoconferências que a gente está fazendo. Tem uma frase que a gente realmente usa na psicologia que diz o seguinte, Patrícia: ninguém adoece, né, ninguém se cura no lugar onde adoeceu. Né? Primeiro que esse conceito de cura também é um conceito muito questionável, principalmente para a linha com a qual eu trabalho na psicologia, né, que é a linha psicanalítica, mas assim, ninguém melhora, né, se você não mudar o seu estado que te adoeceu, se você não cortar os canais que alimentam o teu estresse, a tua angústia. Precisa você agir, de certa forma. E, de novo, às vezes você tem força para fazer isso sozinho, às vezes você tem força para fazer isso com amigos, mas às vezes você precisa de um profissional, de ajuda de alguém de fora, do psicólogo ou até do psiquiatra, que pode avaliar, inclusive, a necessidade de você usar medicamentos. Os medicamentos existem aí para reequilibrar, né, neurotransmissores, enfim, a medicina está aí para ajudar a gente nesse processo, porque o nosso comportamento é pura química. Então, quando a gente está muito deprimido, extremamente ansioso, ou você sofre de um transtorno obsessivo-compulsivo, há remédios para isso que equilibram, né, os seus neurotransmissores para que você volte para uma situação sustentável. Mas eu estou dizendo isso pelo seguinte, porque se você está numa situação estressora, né, que te estressa ou que te dá uma ansiedade, é preciso modificar esses comportamentos, é preciso modificar essa situação, né? E aí é preciso, eu tenho dito muito isso, né, garantir os seus espaços de subjetividade. O que é garantir seus espaços de subjetividade? É você se subjetivar fazendo coisas diferentes. O termo que eu tenho usado, eu tenho elaborado um pouco isso nas conversas que eu tenho tido, inclusive com alguns pacientes, é o termo de um mosaico. Né? Precisa ter um mosaico lúdico reparador, mosaico de atividades. Não colocar todos os ovos na mesma cesta, porque se essa cesta cair no chão, quebra tudo e você fica imobilizado. Então você precisa fazer o que você gosta. Mas como o Pedro disse, você tem até coisa que eu gosto e não estou tendo prazer de fazer. Só tem uma coisa que você gosta, quer dizer, tem outras coisas. Né? Procure diversificar isso aí. Esse mosaico ele tem uma capacidade de higiene mental, de higienizar a nossa cabeça. E a gente precisa usar álcool gel, não só nas mãos, né? Para a gente usar metáfora, a gente precisa usar álcool gel no psíquico também, de vez em quando dá uma limpada, dá uma arejada. É a hora, sabe, se você gosta, sempre quis fazer um curso de lettering, de fazer letra bonita, então vai fazer um curso de lettering, aproveita agora que você está aí isolado de tudo, né? Tem 1000 cursos na internet, vai fazer aquilo que você sempre quis, que você não fez. Mas eu gosto de assistir série, mas nem para isso eu tenho um saco. Então não assiste série. Não vá, né, se torturar por conta disso. Vai fazer uma coisa que não está com vontade. O lúdico é uma palavra fundamental nesse momento. A gente precisa fazer coisas que sejam reparadoras. Né? E veja, Pedro, não é só você. Está todo mundo nessa situação.
Tá todo mundo nessa situação. Tem horas que você tá muito afim de ler, se você gosta de ler, e tem horas que você não tá afim de pegar um livro, tem horas que você tá afim de ficar deitado olhando para o teto, reclamando da vida. E tudo bem, e normal, entendeu? O problema volta a ser se você ancorar o seu comportamento naquilo e ficar só naquilo, seja o que for. Aliás, isso é um problema, inclusive, para as coisas que a gente gosta. Né? Se você gosta de videogame, por exemplo, e passa 24 horas do dia no videogame, isso é problemático. Né? Se você gosta de sexo, né? E quem não gosta, mas enfim, se você gosta de sexo, se você precisa de sexo 24 horas por dia e tem que recorrer à pornografia, por exemplo, para satisfazer essa sua demanda, isso é problemático. Então, todo excesso é problemático. Teve esse problema aí, né, doutor? Exatamente, né? Então, todo excesso é problemático. A gente tem que procurar, então, pontos de equilíbrio, né? Desacelerar, primeira coisa, desacelerar e reprogramar também a demanda de prestar contas ao mundo. Porque tem essa também, né? Você está trabalhando em home office aí. Eu também estou trabalhando em home office, estou editando os livros da editora aqui em casa, né? Da UFAM. Mas assim, a gente não pode também queimar todas as nossas energias nisso, entendeu? Ao ponto de dizer assim, eu preciso dar conta para o mundo que eu estou fazendo alguma coisa. As pessoas precisam saber, meu chefe precisa saber. Né? Porque senão você cria um outro fator ansiogênico aí. Quer dizer, em vez de reprogramar para sair disso, você simplesmente potencializa esses comportamentos. Então a gente precisa desacelerar, a gente precisa se afastar das coisas que fazem mal, e para isso é preciso um exercício de autoconhecimento, é preciso parar e pensar. O que eu não quero mais? O que está me incomodando? Né? E a partir daí você começa a fazer esse movimento subjetivo de deslocamento, que a gente chama na psicologia de retificação subjetiva, ou seja, você retifica o seu sujeito, você conserta, né, ali, reprograma suas relações. Nessa hora é uma hora muito bacana para você, por exemplo, se afastar de relações tóxicas, de pessoas tóxicas. Põe a culpa no vírus, entendeu? Não quero mais, não, é o vírus, é isolamento, não posso falar contigo agora e tal. Aproveita, entendeu? Faz uma asepsia, não só das relações sociais, mas das próprias coisas que te incomodam. Tenta organizar a vida. Mas são receitas gerais, mas cada pessoa tem a sua especificidade, porque cada pessoa também tem sua história de vida, tem a psicodinâmica da vida de cada um. Então, ninguém melhor do que você para se conhecer e saber o que te incomoda e o que te dá prazer. E a gente, nesse momento em que há um incômodo lá fora muito grande, né, batendo na nossa porta, fazendo a gente usar máscara, fazendo a gente se precaver, ficar ansioso quando tem que sair de casa para comprar alimento, por exemplo, já tem um incômodo imenso lá fora. Então, por que potencializar incômodos internos? O vírus lá fora faz necessariamente a gente parar um pouquinho para pensar sobre as nossas questões. É um bom momento para você pensar. Aí, se você precisar de ajuda, procure um psicólogo. Os psicólogos estão autorizados pelo Conselho Federal de Psicologia a atender online, porque para atender online você precisa se registrar, tem todo um processo aí, né, até ser aprovado. Mas nesse momento de pandemia, o Conselho Federal de Psicologia liberou o atendimento, né, basta um cadastro do psicólogo, então liberou o atendimento, e há vários serviços de acolhimento. A Universidade do Estado do Amazonas tem um serviço de acolhimento, quer dizer, você liga para os psicólogos que estão lá gratuitamente à disposição, se você tiver um momento desse de pico de ansiedade, de depressão, se tem uma demanda que surge aí, alguém da família infelizmente morreu por conta disso que está acontecendo, você está vivendo um luto e não pode fechar esse luto porque a gente não tem nem o direito de fazer os nossos rituais de fechamento, né, de acompanhamento, de velório, esse tipo de coisa. Então, tanto a Universidade do Estado do Amazonas quanto a Universidade Federal do Amazonas, a Faculdade de Psicologia, e mais outras faculdades, enfim, todos têm clínica e escola, todas estão atendendo. Tem lá, se você entrar no Instagram da FAPSI, né, da Faculdade de Psicologia da UFAM, lá tem o cronograma, tem segunda, terça, quarta, os psicólogos que estão com o seu WhatsApp disponível para que você possa fazer chamada de vídeo e ter aquele momento de acolhimento, ou seja, para descarregar aquela pressão da panela. Né? Não são terapias, assim, né? Você não tem continuidade na coisa, não é um tratamento psicológico, terapêutico, é apenas um momento de acolhimento em que um profissional vai te ouvir, vai te dar escuta e vai tentar aliviar um pouco essa dor. Né? Então, vamos evitar confrontos desnecessários. Muitos desses confrontos e muitas das dores que a gente sente, das demandas do dia a dia, elas podem ser evitadas por nós mesmos. Então, algumas a gente controla. Então, vamos investir essa energia, né, para controlar isso. Eu digo muito isso para os meus pacientes também, para as pessoas, quando eu falo sobre
quando as pessoas reclamam que estão muito sobrecarregadas da vida, do mundo, eu digo, olha, nós funcionamos como se nós fôssemos uma usina, né, de energia. Então a gente produz energia para lidar, sei lá, com 100 pessoas. Eu não vou conseguir lidar com 7 bilhões, eu não vou conseguir lidar nem com 200. Então eu preciso ser inteligente o suficiente para canalizar a energia que eu tenho de forma proveitosa, para resolver as coisas que me interessam e que são importantes para mim. Não gastar energia com coisas que não me interessam. E aí a gente precisa ser seletivo. É o gerenciamento da vida. O gerenciamento da vida eu acho que é uma das prerrogativas maiores para que a pessoa tenha uma saúde psíquica boa. Né? Até nesse gerenciamento, para anotar e dizer o seguinte, eu não dou conta, eu preciso de ajuda, né? Se for o caso. Isso, doutor, eu acredito que seja um exercício, né? Acho que nem todo mundo pensa assim, né? Pensa nisso. Eu tô agindo assim porque eu já tô cansado, as coisas vêm involuntárias, as coisas vão acontecendo. E quando a pessoa não se dá conta, ela não consegue fazer esse tipo de exercício, ela não consegue priorizar, né, a sua saúde mental, porque ela não se dá conta que ela está precisando desse apoio, né? Está precisando cuidar mais da saúde mental, né? É por isso que programas como esse são necessários, sabe, Patrícia? Porque a gente precisa fazer um trabalho também, não é só de atendimento nos consultórios. Os psicólogos, o Conselho Regional de Psicologia, o Conselho Federal de Psicologia, a gente precisa trabalhar também com a educação psicológica, né? Fazer com que as pessoas entendam como funciona a coisa, como funciona a nossa máquina psíquica, e que ela é uma máquina que de vez em quando desequilibra, e que a gente precisa da manutenção também, entendeu? A gente não troca o óleo do carro, se não trocar o motor vai fundir, né? Tem que trocar pneu, senão o carro vai derrapar. Então, mal comparando, fazendo, né, mutatis mutandis, guardando as diferenças, mesma coisa funciona na nossa cabeça, nosso cérebro, nossa mente, nosso comportamento. De vez em quando a gente precisa fazer esse pit stop, né? E a terapia é recomendável porque ela vai te fazer olhar coisas que você sozinho não consegue ver. E é como a saúde física também, né, doutor? Fazendo esse comparativo, né? Se não cuidar, exatamente, se levar assim. E aí eu fico muito angustiada quando eu percebo que eu conheço pessoas, existem pessoas assim, na minha família que nunca pensaram em fazer terapia diante de uma trajetória cheia, repleta de altos e baixos, como que essas pessoas conseguem sobreviver assim, né? Mas aí a gente analisa um pouco e identifica, assim, desconta em bebida, desconta em, né, tenta achar meios para, como válvula de escape, né, por exemplo. Eu estou muito angustiada nessa questão. As pessoas sublimam, né? Elas transferem para outras coisas aquelas angústias com as quais elas não conseguem lidar. E elas transferem exatamente para isso, né? Às vezes para bebida, às vezes para o que o Baudelaire chamava de paraísos artificiais, né? As drogas. Você vai buscar esses paraísos artificiais, né? Para dar conta dessa angústia com a qual você não quer lidar. Tem gente que pega, por exemplo, e transforma de forma inconsciente, esse é um processo inconsciente, é por isso que precisa de um terapeuta para mostrar e trazer isso para o nível da consciência e da discussão. Mas tem pessoas, por exemplo, que transferem uma angústia com a qual não pode lidar para um medo, transforma em fobia. Eu tenho medo de elevador. Porque o elevador eu posso evitar. Né? Eu tenho medo de barata, porque a barata eu posso evitar, de minhoca, né? Eu tenho medo daqueles furinhos, né? Eu não posso ver nada furado, né? Tipo pé de maracujá, aquelas coisas, né? Não sei se você sabe como que eu estou falando, aquelas doença de pele com os furinhos assim que as pessoas... Então ela transfere para aquilo, porque aquilo eu posso evitar, não fazer, não ver. Mas no fundo, isso são transferências psíquicas de uma angústia com a qual você não consegue lidar, que você sublima e transfere para uma outra coisa que você evita. Tem gente que limpa a casa 300 vezes por dia porque não consegue limpar os problemas da vida, né? E assim vai. Então, quando a gente tem uma angústia com a qual a gente não consegue lidar, como é que funciona? Nós jogamos para o inconsciente. Só que ela não fica lá quietinha, ela quer sair de alguma forma, né? E aí ela vai sair através de toque, de transtorno obsessivo compulsivo, de síndrome do pânico, né? De questão social, de medo, fobia social, de algum tipo de desdobramento da ansiedade. Ou ainda, ela vai ser somatizada para o corpo. O corpo e a mente são extremamente ligados. Então, existe a psicossomática, que é a área da psicologia que trabalha com isso. Você transfere uma dor e uma angústia, com a qual você consegue lidar, para uma gastrite, para uma dor no ombro, e você vai no médico e faz tomografia, e faz ressonância e tal, e não dá absolutamente nada, porque não é físico, é psíquico. Entendeu? Então você tem lá, eu tô com uma dor no ombro imensa e tal,
Aí resolve um puta do problemão que você tinha, né? E aquela dor do ombro sai fora. Por quê? Porque, na verdade, você estava carregando aquela dor. Né? Fisicamente, o cérebro ele faz esse tipo de gambiarra, né? Para a gente poder lidar com uma angústia, com uma dor. E isso aí, você vai num consultório de psicologia, né? E lá você vai traduzir todas essas angústias que são codificadas, né? E os sonhos, por exemplo, Freud dizia que os sonhos são a via régia para isso, os sonhos têm muito a dizer para a gente sobre essas angústias com as quais a gente não consegue lidar. E lá no consultório você consegue, então, trazer para a mesa e aí a gente consegue lidar. Agora, fazer terapia é bom por isso, porque você vai ver coisas que você conscientemente não quis ver. E são essas coisas que estão segurando a tua vida, te fazendo ter relacionamento, sempre se meter num relacionamento complicado e abusivo. Porra, por que eu entro sempre... Aí as pessoas dizem assim, né? Fulano tem dedo podre para relacionamento. Sempre, né? Por que eu escolho sempre alguém que vai me sacanear? Por que eu escolho sempre alguém que vai repetir o mesmo comportamento comigo? Por que eu procuro homens abusivos? Isso aí, para a linha que a gente trabalha na psicologia, né, que é a psicanálise, isso aí tem a ver com a psicodinâmica da vida da pessoa na infância. Então a gente precisa voltar e entender o que ficou lá atrás mal resolvido, o que está fazendo com que você, né, repita determinados tipos de comportamento. Por isso que a terapia é muito boa, né? E ela é boa nesse sentido para todo mundo. Só que exatamente pela falta de educação psicológica, as pessoas ainda têm muito preconceito com a psicologia. Todo mundo psicólogo, tá doido, é? O que tu tem? Né? Então, menos hoje. Coisa de rico. Isso. Muita besteira, né? Eu acho que isso está diminuindo, né? E eu acho que essa pandemia maluca aí vai trazer como consequência positiva uma valorização do profissional de saúde mental, porque as pessoas sentiram a pancada, né, fortemente, e vão sentir mais ainda quando isso passar, porque o efeito é um pouco retardado também. Então, a previsão, né, artigos que eu tenho lido sobre isso, então artigos que mostram que as pandemias, né, elas aumentam em 3 a 4 vezes o nível de depressão e ansiedade de quem tinha antes. Né, elas aumentaram. Na China já tem um estudo recente, que a China começou primeiro, lá em Wuhan, né, onde surgiu, e já chegou na descendente lá, e já tem estudos mostrando que depois que as coisas normalizaram mais ou menos, os índices de divórcio, por exemplo, aumentaram exponencialmente, porque você viveu ali fechado, cara, com uma pessoa, e aí sem esses espaços de subjetividade, entendeu? Sem eu estar no meu respiro do trabalho, dos meus amigos, do meu momento. Ali não tem jeito, você está convivendo com a pessoa com quem você é, namorado, esposa, enfim, seu cônjuge, irmão. O que você está vivendo? Se a situação ela não se ajustar para você dizer, porra, a nossa escolha é uma escolha certa, ela vai para o outro lado, vai dizer, não, olha, vamos tocar a nossa vida cada um para o seu lado e a gente precisa ser feliz. Então a gente não sabe direito quais as consequências de tudo isso. Né? Nós estamos andando num deserto, no camelo, no deserto, ainda ninguém tem nenhum oásis no horizonte, e a psicologia está aí tentando tatear um pouquinho. Eu tenho assistido muitas lives de psicólogos, a gente tem dito mais ou menos a mesma coisa, né? E o fato é que a gente vai precisar de muita ajuda das outras pessoas, né? Todo mundo. Não só do profissional da escuta, do psicólogo, do psiquiatra, mas a gente vai precisar restabelecer as nossas relações de uma outra forma. Né? Isso aí é fato, isso aí é uma das mudanças e uma das heranças, mas a gente não sabe direito como é que isso vai acontecer. A ver. Vamos ver como é que vai ser. Certo. Doutor, vamos dar oi para a galera que está chegando aqui. Olha, a Bia está aqui, dizendo que a família também pode ajudar a identificar quando alguém não está bem, né? Por isso que é tão importante, acho, essa educação, né, psicológica. A gente percebe que hoje em dia também, né? Quando eu era criança, hoje em dia também, criança começa a chorar do nada. Para de chorar, menina. Ai, faz qualquer coisa da comida da criança, assim, né? De repente, de 10 anos, 6 anos. Aí querem descobrir qual é a necessidade da criança, mas não conversam com ela, né? O que você está sentindo, o que está lhe angustiando. Ninguém conversa assim. É difícil a gente ver quem conversa assim com criança, né? Eu, pelo menos, não tive essa oportunidade. Claro que não foi eu dos meus pais. Eles não pensavam nisso, né? E na escola passei por situações que trazem consequências até hoje. Meus pais não souberam na época, né? Enfim. A importância da educação psicológica e que a família também pode ajudar, né? A Vanessa está falando que às vezes o esgotamento psíquico é sobrenatural,
imagina ter que lidar com as pressões partidárias e sociais, que a gente não sabe como vai ser eleição, como vai ser campanha, como vai ser nada, né? Imagina ter que lidar com isso nesse período. Aí, da questão que a gente estava pontuando, né? Que quando a pessoa não recorre à terapia e vai desviando os seus distúrbios para bebida, né? O Rafael citou aqui para comida, que né, existem situações que a pessoa está lá naquela angústia, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai e se encontra na comida. Não tem o que fazer, a gente não tem o que fazer. Aí fica rodando na casa, vai parar na cozinha, abre a geladeira e começa a comer, né? Tem pessoas assim. Um pouquinho depois de um chocolate, vamos ser sinceros, né? Quem não melhora? Pois é, o chocolate tem PA, que é uma substância, a mesma substância de quem está apaixonado. Então é por isso que você fica todo, né? Quando você leva fora, se você comer chocolate, você dá uma melhorada aí. Mas olha, assim, a Vanessa está falando isso, e é preciso a gente também colocar limites em algumas coisas, né? Como, por exemplo, reduzir o tempo que a gente passa assistindo as coberturas midiáticas sobre isso. Senão a gente tem uma overdose disso, porque você liga a qualquer canal de notícia, está falando de Covid, está falando de morte, está falando, né, das coisas que o presidente está indo contra todas as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, enfim. E aquilo vai te dando uma angústia e vai aumentando a tua angústia. Então a gente precisa dosar isso aí, né? Se informar, é fundamental se informar, claro, né? Assistir uma live aqui, como a gente está colocando aqui, porque isso é informação bacana também. Mas é preciso reduzir esse tempo, controlar um pouco esse tempo, não ficar 24 horas por dia ouvindo sobre isso, porque isso satura qualquer cabeça. E buscar fonte confiável de informação, né? Como os sites oficiais, como a OMS, porque tem muito fake news também piorando as coisas aí, né? E engraçado, né? Triste, é que isso virou até uma luta ideológica, em que você tem um fato, que é a ciência, e um outro discurso que é contra a ciência, entendeu? Que disse, não, tem que tomar cloroquina. Você é médico, cara, você fez pesquisa sobre isso? Porque as pesquisas que se mostraram agora aí, mostraram que a cloroquina é um remédio bom, funciona para lúpus, para uma série de outras coisas, mas para a Covid não tem funcionado. Tem pesquisas aí, inclusive, ela causa agravamento, problema de rim, infarto, uma série de coisas, dependendo da dosagem, né? Não, mas aí você entra naquele discurso de rebanho e é complicado. E isso tudo vai trazendo informação e vai te saturando, vai te saturando. Então é por isso, aí eu volto a dizer, é por isso que a gente, cada um de nós, e cada qual sabe de si para fazer isso, precisa montar esse tal, desse mosaico lúdico, né, reparador. Ou seja, se está pesando demais uma cobrança de um ponto lá, seja trabalho, seja o partido político, seja a situação política do país, dá uma desligada, bicho. Vai ouvir uma música, vai ouvir Latrux, vai ouvir, sabe? Vai ouvir música boa, né? Vai ver um filme legal, vai ler um livro, vai fazer nada, vai fazer amor, vai namorar, vai buscar nesse mosaico situações que te deem exatamente essa despressurização psíquica, porque a gente está pressionado por todo lado. Assim, são demandas que chegam o tempo todo e a gente precisa do nosso espaço, né? A gente precisa de um espaço para respirar. O Washington está falando aqui, um professor também, grande amigo, falando que o violão tem salvado ele nessa quarentena, né? Ele, além de professor, é músico, mas desde que eu conheço o Washington, grande Washington, ele mais atuante como professor. Conhece o Washington, né? Claro. Então, grande abraço, Washington. Mais como professor, acho que agora ele vai dar mais atenção também para a carreira artística dele. Isso é muito bom. Ótimo, olha só. Só para falar um negócio aí, já que o Washington tocou nisso. Lembra, a gente começou falando aqui exatamente usando a metáfora dos ovos, não colocar todos os ovos numa coisa só, né? Aí, aproveitando um pouquinho essa interdisciplinaridade, eu circulo, né, na psicologia mais recentemente, mas assim, meu doutorado em análise do discurso, em linguagem. Do ponto de vista discursivo, colocar os ovos todos numa só cesta, você está num discurso único que vai te alienar. Alienar significa, vem do latim alienare, abrir mão de, você abre mão de outras coisas. E a gente não pode abrir mão de outras coisas. A gente, como sujeito, para ser semanticamente normal e manter a sanidade mental, a gente precisa circular, entendeu? Então eu tenho minha religiosidade, ok, eu vou para a igreja, legal, mas eu também tenho meus amigos, eu também tenho filme, eu também quero ir para Presidente Figueiredo. Eu digo isso para os meus orientandos no mestrado, né? Eu digo assim, tu está muito estressado, desliga do teu trabalho, passa uma semana sem pensar nisso, vai namorar, vai pro cinema. Aí às vezes eles me olham assustado assim.
Ainda bem que eu fiz psicologia, né? Para dizer assim, ó, a panela de pressão vai estourar. E na universidade é um negócio sério, assim, sem querer desviar um pouco o assunto, mas na universidade, na pós-graduação principalmente, o nível de ansiedade e depressão é 6 vezes mais o nível normal, né, das pessoas fora da universidade. Conviver com quem está fazendo mestrado, doutorado também é bem difícil, né? É punk, né? Você sabe disso, né? É necessário fazer essa circulação aí do sujeito, senão a gente pira. A gente não pode ficar num só lugar fazendo só uma coisa, porque a gente vai ficar ancorado e aí cria ferrugem, cria limo. Vida é movimento, vida psíquica também. Doutor Diego, eu nem sei, já faz um tempo que ele mandou essa pergunta, não sei se ele ainda está por aqui, mas eu acho muito legal a gente pontuar também na questão do home office, né? Ele está dizendo que nessa quarentena ele sente que a ansiedade dele aumentou bastante e acha que sente que isso se deve muito à autocobrança por produtividade. Doutor, por que esse isolamento tem causado tanta dificuldade da gente produzir, né? A gente está se dando conta de como o simples fato de sair de casa para ir trabalhar é fundamental para a nossa saúde psíquica, né? Porque tem horas que trava, que a gente é cobrado pelo nosso trabalho por uma demanda, né? Por uma produção que a gente não está conseguindo fazer. E assim, eu sei de casos que realmente, assim, esse tempo, esse break, não fique se cobrando se você tirar um dia para você descansar e não fazer nada. Não fique se cobrando, porque depois não, isso é absolutamente melhor, né? Depois não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida, né? Porque, veja, Patrícia, se essa lâmpada que está aqui acesa em cima de mim ficar ligada direto, ela vai queimar, né? Então, é a mesma coisa. Tanto é que existe a síndrome do burnout, né, na psicologia, que é a síndrome de você pifar. Isso acontece muito com professores. Os professores sofrem muito da síndrome do burnout, né? Quando você está no nível de estresse que você pifa. Você começa, né, sobe, pum. E se você está trabalhando em home office, muita gente está trabalhando em home office, algumas profissões não permitem que você faça isso, né? E essas profissões têm outro tipo de ansiedade, que é perder a sua renda, é se expor ao risco, porque você tem que estar lá fora, né? Circulando. Então são demandas diferentes, mas para quem está em home office é preciso também a gente garantir pausa sistemática durante esse trabalho, né? Não se cobrar tanto, exatamente. Não é porque tem muita gente trabalhando muito mais do que trabalhava lá no seu ambiente de trabalho, no home office, entendeu? E a gente precisa então dessas pausas sistemáticas durante o trabalho, né? E nessas pausas, e também nessas pausas, você tentar evitar o isolamento da sua rede socioafetiva, né? A gente tem que manter contato com as pessoas, mesmo que virtual. Só um parênteses, que isso me deixa muito curiosa, assim. Eu vi que um dos sintomas da ansiedade é o isolamento, né? E aí, quando esse sintoma, impede de fazer isso. Eu tenho que ligar para os meus amigos, eu tenho que ligar para minha família, mas eu não sinto vontade. Ainda mais quando há essa diferença, assim, de modos, né, de enfrentar a pandemia. Quando uma pessoa na família segue as orientações da OMS e a outra pessoa quer nada. Para com isso é demais, não é tudo isso. Não precisa usar máscara para sair. Isso é bem difícil de lidar, né? É difícil. São duas coisas aí, Patrícia, eu acho. Bom, primeiro é o seguinte, não querer ligar para as pessoas, não querer conviver com as pessoas, já é um segundo estágio da ansiedade, né? É um segundo estágio. Já está um pouquinho com o pezinho na fobia social. Quer dizer, você não quer conviver com as pessoas porque você tem medo de julgamento, porque você tem medo que as pessoas pensem determinada coisa ruim de você, porque você tem medo que achem que você está cobrando demais, que você está enchendo o saco e tal. Aí você, para não sofrer essa ansiedade, né, potencializada e realizada, você evita o contato, você mata na saída, entendeu? Então, qual é a saída disso aí? A saída é identificar a causa ansiogênica, o que está causando essa ansiedade, para poder... no nível antes, né, desarmar essa bomba da fobia social, por exemplo, né, de buscar contato, de buscar alguém, porque, veja, a gente pode fazer, tem até muitos memes circulando aí dizendo assim, caramba, eu pratiquei muito ficar no isolamento porque essa é a minha personalidade, eu sempre fiz isso, fiquei em casa, né, tô à vontade, não tenho que sair, não tenho que prestar conta para nada,
E é exatamente isso, as pessoas elas são diferentes, elas têm uma psicodinâmica na vida diferente. E cada uma, e aquilo que é o tesouro para uma pode ser o veneno para outra. Então não tem uma receita que sirva para todo mundo. É claro que tem algumas coisas que a gente pode generalizar, mas é preciso, para a gente chegar nesse ponto fino de ajuste, de diagnóstico, né? Fazer a hipótese de diagnóstico para começar a fazer uma intervenção mesmo, no setting terapêutico, que a pessoa faça a terapia, para que a gente possa então ir mais a fundo na história dela e desarmar todas essas bombas psíquicas aí de ansiedade ou de depressão, que podem se desdobrar em outros tipos de patologia, como toque, como eu falei, síndrome do pânico, né, fobia social, enfim, todas essas outras aí, que são consequências no nível potencializado do transtorno de ansiedade generalizada, que é o primeiro nível da ansiedade patológica, né? Agora, lembrando sempre, ter ansiedade não é necessariamente tá doente, né? A ansiedade é normal. O problema é quando você não desliga. Você está com um problema aí no seu disjuntor para desligar, né? Ele ligou e não desliga, porque aí você realmente vai fritar, né? Psicologicamente, para a gente usar uma metáfora. Na hora a lâmpada explode aí, né? Tem Queima. uma hora que ela faz... Quem? Doutor, a gente combinou um bloco, né, de 1 hora. A gente está com 10 minutos aí para conversar. Tem muita participação. O Rafael dizendo que isso mexe muito com ele também, que ele tem parente próximo, que tem um pensamento negacionista, né? E às vezes ele prefere nem procurar. Às vezes a gente prefere não procurar porque a gente sabe que a gente vai se decepcionar ao saber da rotina Então, da pessoa. perfeito. Eu acho que é isso. Olha, se isso é um elemento que você identificou como um elemento estressor, evite. Nesse momento, evite. E parece meio duro o que eu vou falar, né? Mas assim, a gente precisa deixar com os outros a responsabilidade das suas escolhas. Porque você não tem uma usina para dar conta de toda essa demanda de energia que vem de fora. Então você precisa, nesse momento então que está super demandada essa energia, você precisa canalizar de forma racional e proveitosa a energia que você tem. Se você acha que ficar cobrando as pessoas que você gosta, tal, corta, evita, né? Dá um tempo. Quando essa pandemia passar, vai lá, abraça, beija e mata à vontade e tal. Mas, também, mas é para cortar mesmo, do ponto de vista de não se permitir, por exemplo, que fique ansioso pensando, eu não estou falando, mas aí se morrer, senão você entra de novo nesse ciclo e fica igual aquele ratinho, sabe aquele ratinho que fica na rodinha? E aí até o ponto de você cansar. Hamster, né? É a rodinha do hamster, exatamente. Vamos criar, a gente tem que fugir da rodinha do hamster. Aí, a teoria da pandemia, vamos criar uma teoria da rodinha do hamster. Porque bom dia, como tá por aí? Na rodinha do hamster, na mesma. Doutor, olha só, e aí no meio desse cenário aí de mudança louco, né, da pandemia, infelizmente a gente ou conhece alguém, ou da família, que infectou e mais infelizmente ainda veio a óbito, né? Na minha família houve alguns casos, a minha sogra apareceu por aqui, a Marise Quirino e a Eunice Machado também, que são mulheres que são referências na minha vida, e elas entraram por aqui e a Marise perguntou como lidar com o luto, né? Especificamente nessa situação de que a gente não pode se despedir da pessoa, né? De uma pessoa querida que perdeu aí a luta. Então vamos fechando já e depois se despedindo. Eu queria falar do Sossega Facho também, que eu estava esperando chegar nesse momento, mas a gente fecha em 1 hora. E aí, vamos lá ver com o pessoal da Amazon Sat pra gente fazer toda semana. Pronto, a gente faz toda vamos lá. Com o Sérgio Freire. Bora, a gente ficou ouvindo o isolamento, doutor, para ajudar a gente. Então, as pessoas que estão acompanhando a gente, elas têm suas pautas, né? Elas dão a pauta pra gente. Então, legal, fica a pauta aberta, a gente vai respondendo à medida que for surgindo. Bom, mas a questão do luto, né? O luto é delicado Veja só. em qualquer situação, né? O luto faz parte de um processo, né, de tratamento psíquico na sociedade ocidental, né? Então, assim, a gente precisa viver o luto. A gente precisa gastar o luto. Gastar no sentido de curtir o luto, no sentido de gastar, como você gasta uma roupa, né? Porque é o seguinte, quando você perde alguém, eu não estou falando de situação de pandemia, estou falando de uma situação fora da pandemia. Então a gente perde alguém, o que acontece? Você tem uma dor psíquica imensa, porque você vai ter que desamar essa pessoa. Né? Desamar porque você não vai ter mais o amor com o estímulo da presença. Então você tem que desamar, aprender a amar de uma forma
né? Aprender a desamar essa pessoa e amar de uma outra forma, sem o estímulo da presença. E isso é um processo e leva tempo. Então, o luto normal, normalmente, dura um ano, né? Que é o primeiro aniversário seu sem a pessoa, o primeiro dia das mães sem sua mãe, o primeiro dia dos pais sem seu pai, o primeiro Natal sem a pessoa, né? O primeiro aniversário da pessoa sem ela, o primeiro aniversário daquela data especial de vocês sem ela, né? E tudo isso é preciso ser vivido, porque isso que vai transformando o luto, a dor do luto, né? Numa saudade saudável. Então, se a gente não consegue sair desse processo de gastar esse luto, ele vai virar depressão, ele vai virar melancolia. Freud falava disso em luto e melancolia. Então, o luto é normal. Sentir dor, chorar, sentir saudade, né? Agora, isso tem um tempo, né? Que às vezes leva um tempo maior para algumas pessoas, e outros um tempo menor. Depende da relação psicodinâmica que você tem com a pessoa que você perdeu. Isso em situações normais. E agora? Né? Porque nas situações normais você precisa também dos rituais, você precisa do velório, você precisa, né, enterrar a pessoa, você precisa chorar o seu morto. Né? Isso tudo faz parte da nossa cultura e isso tudo se fecha nesses processos. Com a Covid, a gente não está tendo isso. Deus o livre, alguém vai para o hospital e é entubado, você não vai ver mais a pessoa. Ai, que Isso é angustiante. Isso é angustiante. Essa angústia é uma angústia real e é uma angústia que precisa ser trabalhada do ponto de vista psíquico, né? Pelas pessoas, porque não é só o luto das pessoas que a gente está perdendo. A gente está vivendo no momento em que o luto é uma palavra transversalizada. A gente está no luto de perder liberdade, a gente está no luto, sabe, de perder saúde, a gente está no luto de perder uma série de coisas, né? Emprego, renda, e tudo isso é luto. E a gente vai ter que elaborar, como a gente fala na psicologia, elaborar esses lutos. E muitas das vezes a situação é tão pesada que a gente não vai conseguir fazer isso sozinho. Aí eu recomendo mesmo a ajuda de um profissional da psicologia. Né? Procure, tem muitos bons profissionais que estão aí disponíveis atendendo online. É isso, né, minha gente? Eu acho que o principal recado, né, doutor, que a gente tem que passar, mais ainda nesse período, né? Sempre foi importante ressaltar isso, mas nesse período mais ainda, gente, procurem um acompanhamento, procurem fazer terapia, procurem cuidar e priorizar a saúde psíquica, por mais que nós não fomos acostumados a isso, né, doutor, desde a infância, a cuidar da nossa saúde psíquica, mas ela é tão importante quanto a física, nesse momento mais ainda. E por conta disso foi uma grande honra poder trocar essa ideia contigo. Eu sabia que seria uma aula, muito prazeroso te ouvir, como sempre. É o dom da comunicação, é o dom da psicologia. Eu gostaria mesmo de agradecer, do fundo do meu coração, as pessoas também que participaram, várias pessoas, Angélica Dias, a Marise, a Maísa, a Daniele, Munduruku, o Rafael, a Ana, várias pessoas aqui. Teve uma pessoa que comentou, Dr. Sérgio Freire é vida. Eu concordo também, mas ainda nesse período, porque está sempre muito carinhoso. Apesar de toda essa genialidade, né, está sempre disposto a trocar, a somar, a dividir com a gente. E eu te agradeço demais por participar aqui nessa live, nesse novo formato aí de comunicação. Eu que agradeço, Patrícia. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço. Obrigado por vocês terem participado e dedicado esse tempo aí para ouvir a gente. Agora sim, cuidem da cabeça. Né? É a hora de a gente desenhar uma nova cartografia de si, né? Desenhar novos mapas. Pense no que precisa mudar na vida. Aproveite esse momento, que é um momento muito proveitoso exatamente para isso, bem propício para isso. Né? Diz assim, o que eu não quero mais, o que faz mal para a minha vida. Vou trabalhar para que isso saia, não me encha mais o saco e investir naquelas pessoas que valem a pena, nas relações que valem a pena, nas situações que valem a pena, nos projetos que valem a pena. Invista em si. Saúde mental é fundamental. Muito obrigada, doutor. Eu desejo que Obrigado. Siga firme aí, né? Forte nesse período. Um abraço, um beijão para as meninas, para a Bia, para a Pura. Tá aqui no pele. Para todo mundo aí, viu, doutor? Muito obrigada por toda essa aula e esse carisma
de sempre aqui com a gente. Muito obrigada, boa noite. E Eu que até o próximo agradeço. encontro, porque eu tinha separado, eu acho que umas 5 perguntas e eu fiz uma. Mas a gente tentar retomar o próximo. Muita gente deixou pergunta aqui e não foi respondida. Boa noite a todos. Obrigada por acompanhar a gente.